Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a Deus, a morte, dizendo, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que o anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Eu já falei sobre esse texto e eu estava meditando, e o Espírito Santo foi ministrando novamente. A palavra de Deus, ela se renova. Aqui nós percebemos o quê? Elias, ele recebeu aqui, gente, um aviso. Um aviso. Jezabel mandou dizer para ele, que iria matar ele, que ia fazer o mesmo que ele fez com os profetas de Baal dela. Existem situações na nossa vida que em determinadas vezes a gente recebe avisos, a gente recebe afrontas, porque Satanás, ele jamais vai ficar satisfeito ou vai ficar quietinho, sabendo que nós estamos o combatendo. Aqui Elias, ele tinha restaurado, se você ler os capítulos anteriores, ele restaurou o altar. Ele colocou 12 pedras, essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, que levavam os nomes dos 12 filhos de Jacó, que após ter lutado com o anjo, teve o seu nome modificado para Israel. Então, Elias primeiro edificou o altar. Elias, um homem ungido, que fez com que descesse fogo do céu e consumisse todo aquele holocausto. E ele disse: aquele Deus que enviar fogo do céu, consumir todo, esse é o Deus verdadeiro. Aqueles profetas passaram o dia inteiro invocando Baal e nada. Elias até debochou deles, de certo foi no banheiro, de certo Baal foi não sei o quê. Até que Elias disse: agora é a minha vez. Quando ele clamou e Deus levantou, mandou fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto e mais a água, porque Elias molhou ele. Aí ele consumiu tudo que estava ali. Aí Elias pegou e matou todos aqueles profetas de Baal. Aí, depois disso tudo, ele recebeu essa afronta. Ele foi ameaçado. E existem alguns momentos da nossa vida que nós nos encontramos da mesma maneira. Você está ali cheio de fé, mandando fogo do céu, orando, intercedendo, clamando, buscando, se consagrando. Aí vem uma ameaça para tentar te paralisar.
Elias aqui foi para o deserto. Mas o que ele fez? Ele deixou o moço dele ali, ele não levou junto, sabe por quê? Porque no nosso deserto nós não vamos levar pessoas que não são capazes de orar com a gente, de orar, de se consagrar, de passar por aquele deserto que nós iremos passar. Tem muitas pessoas que não aguentam. Tem muita gente que não aguenta passar pela prova que você vai passar, o que você está passando, pela dificuldade que você está enfrentando. Tem gente que vai esmorecer, tem gente que vai parar no meio do caminho, tem gente que vai murmurar, tem gente que vai reclamar, tem gente que vai desanimar, que vai voltar atrás. Elias foi para o deserto, como quem diz: aqui eu estou seguro. E disse, ele era ser humano. A própria palavra diz que Elias, sendo um homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele era um ser humano, gente. Ele não era um homem superdotado, porque ele era profeta, ele estava imune de tudo. Não. A luta, gente, vem para todos. Ela vem para o justo, ela vem para o injusto. A luta, ela vem para todos nós. Assim como Deus faz nascer o sol para o justo e para o injusto, para o ímpio e para o crente, vem para todos, gente. Vem para todo mundo. Se levantam situações sim na nossa vida para tentar nos enfraquecer. Mas Deus, Ele está nos guardando. Tanto que você observa aqui, às vezes tem pessoas que estão passando um deserto e dizem: cadê Deus? Deus me abandonou. Não. Aqui Deus mandou, gente, no deserto não tem água. Quando Elias acordou daquele sono dele, tinha um anjo que o tocou e disse: acorda, come e bebe, a tua caminhada é longa. Não parou por aqui. Então ele tinha água fresca, preste atenção. Não tinha geladeira naquela época, mas a palavra diz que tinha água fresca e pão assado nas brasas. Deus tinha preparado aquilo ali para Elias, fortalecendo ele. Ele disse: vai, porque você tem muito ainda para fazer. Tua caminhada, o propósito que eu tenho para você não parou aqui. Por mais que ele se sentiu ameaçado. Se você observar, todas as vezes que Deus proveu na vida de Elias, quando veio a seca, nos capítulos anteriores aqui, ele foi sustentado. Deus fazia com que um corvo levasse carne para Elias todos os dias, mas o corvo não tocava em Elias. Depois Deus tirou ele dali e mandou ele para a casa de uma viúva, aonde ele multiplicou o azeite da botija. Aquela viúva sempre tinha, né, a farinha, o azeite, multiplicou. E ali ele ficou, mas a viúva não tocou em Elias. Mas aqui, Deus mandou aquele anjo, e aquele anjo tocou 2 vezes em Elias e disse: acorda, Elias, come e bebe. Ele comeu, foi dormir. Ele disse: agora chega de dormir, vai lá. Então, tem momentos da nossa vida que nós nos encontramos como Elias. Depois, Elias, em vez de seguir, ele entrou numa caverna, passou ali a noite. Aí Deus foi lá conversar com ele. Aí Deus disse assim: ali entrou em uma caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Às vezes nós estamos num lugar que não é para nós estarmos. Às vezes a gente quer se refugiar em lugar que não é para a gente estar. Muitas vezes a gente tenta entrar para uma caverninha que nem da mesma maneira que Elias, achando que ali a gente vai estar protegido, ali eu vou ter um tempo, as lutas vão cessar por um momento. Aí Deus olha para você e diz: o que você está fazendo aí? Por que você se enfiou aí? Quem mandou você entrar aí? Então, quando a gente deixa de seguir a voz de Deus, Elias aqui, ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele poderia ter dito: Senhor, e agora? O que eu faço? Essa mulher está me ameaçando. E Deus ia dizer para ele: Elias, faça assim, assim, assim. Só que chegou o momento que ele se sentiu ameaçado. Ele se sentiu amedrontado.
Para você ver por que Tiago escreveu que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Elias tinha sentimentos como nós, medo, raiva, depressão, ansiedade, sentia pavor. Elias, ele tinha todos esses sentimentos como um ser humano qualquer, normal, como eu e você. Então, muitas vezes, se a gente se deixar, gente, envolver pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós vamos nos enfiar em cavernas. Nós vamos deixar de viver o propósito de Deus. Então, nós precisamos orar e pedir sempre a direção de Deus. E dizer, Senhor, o que eu faço diante desta situação? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Essa situação é impossível, ela é para o Senhor. Só me direciona. Então nós precisamos agir dessa maneira. Mas não leva para o teu deserto gente que não vai sustentar você em oração. Pessoa que vai junto só para reclamar. Gente que não vai te acrescentar em nada. Se você está no deserto, vá com aquela pessoa que vai estar ali em oração por você. Vamos guerrear. Nós vamos lá, você está passando por essa luta, eu vou orar com você, eu vou me consagrar por você, nós vamos entrar na batalha. Às vezes você leva para o teu deserto a pessoa errada, aquela pessoa que vai te aconselhar a ficar ali, aquela pessoa que vai te deixar até mais desanimado, aquela pessoa que vai te deixar ali. Agora não dê ouvidos a outras vozes, ouça a voz do Senhor. Quando Elias aqui deu ouvidos ao Senhor, depois se você ler na sequência, você vai ver que ele ouviu um vento, ele ouviu barulho nas rochas, mas ele viu que ali o Senhor não estava. Porque a voz do Senhor, gente, ela é mansa, ela é suave. A voz de Deus, ela é tranquila. A voz de Deus faz você ter paz, sentir paz em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, no momento de uma adversidade. É aquela voz mansa, é aquela voz doce e tranquila do Espírito Santo que você vai ouvir, te dizendo, meu filho, vem aqui. Minha filha, vem cá. Você precisa de um colo. Então vá ao colo, aos braços do Pai. Peça direção, peça orientação e fale com Ele. Às vezes tem pessoas que estão na caverna e não querem sair dela. Às vezes tem pessoas que estão tão acostumadas a uma situação que não fazem nada para sair dela. Estão escravas de algo, presas em tais situações que Deus não consegue fazer nada, sabe por quê? Porque ela não permite, ela não dá permissão. Então, quando você está passando por uma situação, você precisa dizer, Senhor, me ajuda. Me dá a direção e siga ela. Tem muitas pessoas que até pedem a direção de Deus, mas fazem de acordo com os seus sentimentos, de acordo com o que elas querem, com o que elas estão sentindo. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. Então, Deus, gente, Ele só vai reverter situações, Deus só vai mudar histórias, Deus só vai transformar vidas com permissões. Permissões. Aqui, o anjo tocou nele e disse, levanta. Ele comeu e foi dormir. Aí o anjo foi lá de novo, levanta, come, bebe, porque o teu caminho vai ser longo, vai. Aí ele foi, comeu, aí depois ele achou uma caverna e se enfiou ali. Às vezes tem gente que é assim, recupera um pouquinho o gás, como a gente diz, o ânimo, e quando vê, entra na caverninha de novo. Aí Deus entrou em cena e disse, o que tu tá fazendo aqui? Muitas vezes Deus olha para nós e diz, o que você está fazendo? Por que você está agindo assim? Às vezes nós questionamos a Deus, mas você viu que às vezes é Deus que questiona a gente? Por que você está aqui? Paulo disse o quê? Corris bem. O que te impediu de correr? Deus faz perguntas para nós também. Por que você parou de correr? Você estava correndo, o que te impediu? Por que você entrou na caverna? O que aconteceu? Por que você ainda está aí? Levanta e vai. Então Deus também nos questiona.
Às vezes as pessoas começam só, ai, porque Deus, Senhor. Aí Deus diz, filho, por que você está aí? Minha filha, por que você ainda está aí? Escolhas. Às vezes a pessoa escolhe ficar numa caverna. Às vezes a pessoa escolhe continuar numa depressão. Às vezes a pessoa escolhe continuar na situação em que está. Mas se ela quer viver o algo novo, se ela quer que Deus mude a situação dela, ela tem que dar permissão e ela precisa ouvir a voz de Deus. Ela precisa ter esta sensibilidade ao toque do Espírito. Ela precisa permitir que o Senhor a direcione. Que o Senhor diga, filho, come e bebe aqui esse pão e essa água fresca, porque você vai ter que se preparar. Em outras palavras, Deus quer dizer, ó, te alimenta da minha palavra. Bebe dessa fonte, porque é ela que vai te alimentar, é ela que vai te nutrir, é ela que vai te suprir nos momentos de dificuldade, enquanto você está passando por esse deserto, enquanto você está indo para a terra prometida. Continue orando. Por que Deus disse para Josué, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos mantém de pé e alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se alimente de uma pregação edificante. Ouça uma palavra que vai te edificar. Às vezes é só uns trechos que você ouve ali, umas palavras curtas. Nossa, quanto alimento, quanta sabedoria, quanta coisa Deus tem para nos entregar. Então saia da tua caverna, saia do teu deserto, se alimente do pão e da água que Deus tem para a tua vida. Caminhe em direção à terra prometida e siga no propósito que Deus tem para a tua vida. Eu não vou me estender muito. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Eu não sei a luta que elas enfrentam, Senhor. Eu não sei o deserto que elas estão passando. Eu não sei a caverna em que elas estão. Eu não sei em que situação elas se encontram, mas Tu sabe. Que o Espírito Santo possa estar falando ao coração deste homem e desta mulher. Que o Senhor os ajude na travessia desse deserto. Que o Senhor os alimente com pão na brasa e água fresca. Que o Senhor dê aquele alimento saído do forno, aquela palavra cheia de ânimo. Que o Senhor venha sustentar esta pessoa. Que o Senhor coloque ela de pé como o Senhor fez com Elias. Levanta. Que o Senhor dê aquela cutucada, aquela chamada novamente naquela pessoa, Pai, que já está ali acomodada, paralisada, diante de tantas lutas, tantas guerras, tantas situações que tem se levantado. Aquela pessoa que tem dito, mas eu recém saí de uma, já tem outra, mas que o Senhor continue fortalecendo esta pessoa. Adestra, Senhor, as mãos dela para a luta, para a peleja, para o combate que ela está enfrentando ou que ela irá enfrentar. Que o Senhor a alimente como o Senhor alimentou Elias, que o Senhor dê força para ela, venha nutrir ela para que ela possa enfrentar a situação que ela vai passar, o que ela está enfrentando, e que o Senhor coloque pessoas de fé nesse deserto para tirar esta pessoa desta caverna, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe grandiosamente, que o Senhor te direcione, te dê instrução, direção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.